In nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amém. Diante, caríssimos, do cisma que enfrentamos hoje na igreja, a pergunta é: quando será a hora afinal realmente dos cristãos a despertarem? Quando haverá afinal uma ação tão forte que desperte as consciências? Vejam que crise na igreja já se fala desde o Concílio do Vaticano II. É interessante observar, está nos documentos do Concílio o discurso, por exemplo, de João 23, o discurso de abertura do Concílio de João 23. Tem uma parte em que ele descreve a situação da igreja no mundo. E ali a gente pode aquilatar um pouco para ver como estava a igreja pré-conciliar. Como era a igreja antes do Vaticano II. E olhando o discurso de João 23, a conclusão é de que realmente a igreja florescia. O intuito de João 23 era, como o Vaticano II, fazer com que esse florescimento, essa igreja viçosa, forte, agora desabrochasse ainda mais, fosse ao seu cume. Poucos anos depois, ouvimos a Paulo VI falando que a fumaça de Satanás entrou na igreja. Ouvimos ainda Paulo VI dizendo que os inimigos estão aí dentro da igreja. Bom, isso já se dizia até antes do concílio, com a modernidade entrando na igreja. E os papas perseguindo estes homens. Só que antes do concílio os papas perseguiam, excomungavam, expulsavam da igreja. Agora se constata simplesmente: pronto, há inimigos dentro da igreja. Não se faz nada. E ainda o mesmo Paulo VI dizia, que falava da autodemolição. A igreja está se demolindo a si mesma, se destruindo a si mesma. Com João Paulo II e todo o seu esforço de retomada da grande disciplina, assim se dizia, chegou a se dizer, essa grande disciplina. Com João Paulo II, seguiu-se aí a falar em crise. Era crise na liturgia, crise nas missões, crise em toda a parte da igreja. Bem, o pontificado de Bento XVI foi um dos mais infelizes. No sentido de que, então, aí realmente essas crises tomaram um tom de escândalo no Vaticano. É o Wikileaks, o problema da homossexualidade, da pedofilia, é a perseguição aberta ao Romano Pontífice. Até que temos a renúncia. Temos a renúncia de Bento XVI. E ninguém vai me dizer que ele renunciou porque a igreja estava ótima. Porque ele estava se sentindo muito bem.
um ato pós-renúncia de Bento XVI, que é aquela encíclica que depois este Francisco aí assina, que é aponta a crise da fé. Aponta a crise da fé. A fé está numa grande... Esses dias estava vendo aí as estatísticas, a última estatística do crescimento da Santa Igreja no mundo. 1 bilhão, mais de 1 bilhão e 200 milhões de cristãos. A maior, com certeza. Enfim. Mas nas mãos de Bergoglio, passa tudo isso ao falso profeta e a sua seita. Passa tudo isso à seita bergogliana, dessa falsa, essa contra-igreja católica, onde se fala assim, abertamente. Existe a igreja católica e a contra-igreja católica, na qual, contra a igreja esta, está aí Bergoglio pontificando, rodeado de cardeais, todos os cardeais, não vi um ainda saltando fora da seita, bispos, também não vi nenhum saltando fora da seita, e sacerdotes, alguns dissentindo e identificando tudo aquilo que estamos vivendo, mas tão poucos ainda a confessar assim abertamente. Poucos ainda a falar assim publicamente. Então, a crise agora toma esta proporção da igreja quase toda inteira ter se desviado. E a nossa pergunta é, então, quando é que, afinal, os verdadeiros católicos vão se dar por conta? Não se deram por conta todo esse tempo. Não adiantou a renúncia misteriosa de Bento XVI, essa espúria eleição de Francisco, inquinada de invalidade por toda parte, inquinada. Não adiantou aquela primeira exortação pós-sinodal, onde ele ali declina o seu programa de destruição da Santa Igreja. Não bastaram todos os gestos dessa mesma destruição que ele foi colocando ao longo desses 3 anos do seu falso pontificado. Mas agora parece que nem esse último documento, mas onde é que estão os doutores? Onde é que estão os doutores da igreja? Ninguém vê, ninguém mais estuda. Onde está a luz de que nos falava Santo Anselmo hoje no ofício das leituras e que é o próprio Deus? Onde está esta luz? Não ilumina mais a ciência, os homens de ciência da igreja? Onde estão os doutores? Mas ninguém identifica tudo aquilo que há de heresia, de cisma, de apostasia na Amoris Laetitia. Mas não é possível, isso vai contra a palavra de Deus. A alegria, já dizia, aliás, quem disse foi Francisco, é que não precisou mudar nada no direito canônico. Sim, porque não botou lá uma lei nova dizendo que agora a igreja vai casar os gays, ou que a comunhão vai ser dada aos recasados, aos gays,
aos irregulares todos e não colocou lá uma lei, mas mesmo este ainda examinando até superficialmente o SIC, Codices Iuris Canonici, todo ele já sob a sombra do Vaticano II, não esqueçam os meus queridos colegas doutores, mesmo este, ali não se guarda a santidade do matrimônio, ali não se guarda a santidade da palavra de Deus, ali não se guarda a santidade da Eucaristia, ali não se guarda a salvação das almas. Não entendo essa alegria de Francisco. Nem esta dá para se entender. E contudo, parece que ninguém se acorda de que estamos vivendo um cisma. Quando então se dará, afinal, a tomada de consciência de alguns? Já digo assim, de uns poucos, mas já digo assim, que se coloquem como, dizia a primeira leitura hoje, como evangélicos, como aquela força da pregação evangélica, como apóstolos, realmente a salvaguardarem a Igreja Católica. Nem que seja, como aqui de alguma forma estamos tentando fazer, pelos meios virtuais de comunicação. Então, alguns estão esperando os chips. No programa de Francisco, para o Vaticano é este ano. E para o mundo, no ano que vem. Nos Estados Unidos também é para este ano. Então, meus queridos, não será tarde, então? Não será tarde demais para fazer alguma coisa? Estes, vou dizer direto, esperam somente salvar a própria pele. E quantos deles, eu os conheço, já estão em refúgio, vivendo mais ou menos, bem menos do que mais, o espírito de um refúgio, só para salvar a própria pele. Esta que é a verdade. Então, esperar o que mais de Bergoglio? Acho que a próxima ação dele será aquela, já introduzindo o pecado na igreja, já feita da igreja uma seita, queiram ou não ver, a próxima ação dele será submetê-la ao anticristo. E então, queridos, não dá mais para salvar quase nada. Agora já não dá para salvar muita coisa. Esperar que o anticristo seja apresentado por Bergoglio para começar a fazer alguma coisa em prol da igreja. E tudo isso não deve demorar. Porque quanto mais silenciais, quanto mais calais, quanto mais anuís a Francisco e a sua seita, mais se faz forte o castigo, mais se faz sentido. E mais débil a qualquer força de reação. Então, queridos, a hora é agora. Já passou. É preciso reagir.
guardar a fé católica e a santidade dos sacramentos, guardar a unidade da igreja, guardar a comunhão com Deus. É agora a hora de agirmos assim. Valha-nos o Senhor, valha-nos a bem-aventurada Virgem Maria, cubra-nos o Espírito Santo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Oremus. Justus ut palma florebit, sicut cedrus qui in Libanus est multiplicabitur. Aleluia.